Senador, recentemente, senhor, vou voltar ao tópico da Lava Jato, nós temos visto a operação ser desmantelada. O último preso da Lava Jato, Sérgio Cabral, está solto, dando rolezinho pelo Rio de Janeiro, aproveitando, né? É interessante até notar que no Brasil a gente tem dois Sérgios, né? O senhor, que está sendo acusado por uma piada de festa junina, e o Sérgio Cabral, que confessou corrupção e que está solto passeando pelo Rio de Janeiro. Dentro disso, nós vimos o ministro Dias Toffoli anular as multas da JIF, anular multas da antiga Odebrecht e também anular as acusações ali, as provas do Marcelo Odebrecht. O ministro Toffoli, diga-se de passagem, tem uma esposa que trabalha diretamente para a JIF e também havia sido delatado pelo próprio Marcelo Odebrecht durante a Operação Lava Jato. O senhor foi julgado no processo de suspeição como suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que foram 7 votos a 4 votos. E aí a minha pergunta é num cenário fictício para o senhor. O senhor imagina que, na mesma condição, se assim fosse, um processo de suspeição a um juiz que julgasse um caso em que sua esposa, advogada, está diretamente envolvida, prestando serviço para essa empresa e que ele próprio havia sido delatado por um dos réus, o senhor acredita que esse mesmo Supremo que o julgou como suspeito, mediante nenhuma prova, ele literalmente estaria ligado ali a uma situação de também julgar um outro juiz nessas mesmas situações do Toffoli como suspeito? Olha, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, a meu ver, esses procedimentos lá na época do Lava Jato foram todos feitos com correção. Aí existe um revisionismo político em cima desses processos que é estimulado pelo governo Lula. O governo Lula, os governos do PT anteriores que foram fortemente atingidos pelas investigações, outros partidos também foram, então não foi algo só focado ali no PT, foi porque quem estava no poder e sempre baseado nas provas. E hoje você tem um revisionismo político que prejudica o país. Tanto assim que vimos esse ano aí, a nota do Brasil naquele índice da transparência internacional caiu. Né? Caiu várias posições. E o que a gente tem conversado mundo afora, ouvido as pessoas, muitas das pessoas estarrecidas sobre esse revisionismo e esse alcance. Porque a Lava Jato, né, na sua época, ela foi muito elogiada com uma onda anticorrupção, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Porque ali a gente teve, Jesse, funcionários públicos brasileiros que se corromperam, empresas brasileiras que corromperam funcionários públicos brasileiros, mas que corromperam também funcionários públicos estrangeiros de outro país. Aí teve consequências, por exemplo, no Peru, consequências na Colômbia, no México. E teve também empresas estrangeiras que corromperam funcionários públicos brasileiros. Então, as repercussões internacionais foram elevadíssimas. Eu prefiro não entrar no detalhe dos casos concretos, né, que está no ano X ou no ano Y por conta disso, mas eu tenho confiança na integridade do trabalho que foi feito. Agora, se pegam muitas vezes tecnicalidades, né, e se exacerbam tecnicalidades e acabam se anulando essas operações. Mas é engraçado que a gente nunca vê nenhuma operação no Brasil contra a corrupção avançar. Não é só a questão da Lava Jato. Eu vi esses dias aqui uma matéria no estado de São Paulo, não conheço os meandros, os detalhes do caso, mas envolvendo possíveis casos de suborno em cartéis de trem aqui na cidade ou no estado de São Paulo, da mesma coisa, né? Tudo caindo em água. Como teve aquelas operações pretéritas, Castelo de Areia, nunca nada dá certo. Então, será que está todo mundo errado em primeira instância, em segunda instância? Será que o problema é esse mesmo? Né? Ou é um problema de falta de vontade institucional e política de enfrentamento da corrupção a sério? Durante 4 anos na Lava Jato, tivemos esse enfrentamento. O que acontece depois do revisionismo, a meu ver, é culpa de outros, não de quem trabalhou na operação. Quer complementar algo, Jess? O detalhe técnico, ele é de fato utilizado para tornar juízes como o senhor suspeito, mas ele é ignorado em muitos outros momentos na história da justiça brasileira e até da política brasileira, por assim dizer. A minha segunda pergunta vai bem nisso, né? Lá atrás, o senhor que é um franco estudioso da Operação Mãos Limpas, que já sabia, quando a Operação Lava Jato estava acontecendo, que haveria ali um revés. Muitos perguntam sobre esse revés. Tem até uma entrevista do ministro Barroso em que ele coloca como o sistema reage. E aí eu tenho 2 perguntas em uma. A primeira é:
Sobrou inocência a Operação Lava Jato imaginar que chegaria nos mais altos cargos da República e que sairia vitoriosa? E a segunda é, no cenário atual, onde nenhuma operação contra a corrupção chega até as tantas fases, mais 70 fases da Operação Lava Jato, como corrigir? É mudando a forma de indicação de determinadas cortes? É pelas urnas? O que o senhor acha que é o processo que faria uma nova operação que olhasse para os meandros da corrupção no Brasil e os trabalhasse realmente acontecer novamente? Nós vamos ter que trabalhar passo a passo e ter muita paciência, porque eu acho que, por exemplo, é impossível se falar em prevenção e combate à corrupção a sério durante um governo Lula. E eu não estou falando aqui para ofender ninguém, não, mas a gente viu esse desmonte, né, dos mecanismos de prevenção, da tentativa do ataque à lei das estatais, de uma solução que preserva o que foi feito quando ela estava suspensa, que não é uma solução das melhores, né? Embora pelo menos foi mantida aí a constitucionalidade da lei das estatais, mas a gente está vendo nos vários setores, públicos e inclusive privados, né? Você tem uma queda de incentivos para as pessoas serem honestas. E assim, é claro que o país é muito mais complexo que uma família, né? O país é bem diferente, é mais complicado, mas assim, alguns paralelos podem ser feitos. Você não pode chegar na sua casa e ensinar para o seu filho que vale a pena ser desonesto, que ele tem que trapacear para ganhar, que ele tem que roubar, né, o dinheiro lá que ele encontra na casa, ou roubar os amiguinhos dele, seja o seu filho ou seja a sua filha. Não vai dar certo, né? Você vai estar criando um criminoso e nenhum pai em sã consciência ou mãe em sã consciência faz isso. Se a gente for pensar no país fazendo um paralelo, não vai dar certo, porque a gente sabe que a corrupção destrói o país. Aqui se teve uma falácia até dizendo que alguma corrupção é boa. Não, pega lá. Lista da Transparência Internacional. Pega lá os países com melhor score, os mais íntegros, compara, vê o IDH deles, o Índice de Desenvolvimento Humano. São países altamente desenvolvidos. Dinamarca, Suécia, Singapura. Singapura, que aliás nem é uma democracia, mas é um país considerado bastante íntegro, baixo nível de corrupção. Claro que seria melhor se fosse uma democracia. E pega o lado de baixo, né? O lado de baixo são estados falidos. Nosso vizinho aqui, a triste Venezuela, a Somália, Sudão do Sul. Então, assim, é até intuitivo que não tem como um país dar certo apostando na desonestidade, apostando na corrupção. Então, não sei que caminho que se quer seguir nessa linha, mas a gente vai ter que ter paciência, Jéssica. Vamos ter que esperar esses mais 2 anos denunciando essas contradições e o que está errado, o que está aparecendo, e por isso é importante ter uma oposição que não seja destruída, perseguida. É importante apontar essas contradições, mas eu acho que as reformas necessárias, a viabilidade política delas, só vão surgir a partir do fim do governo Lula, que espero que seja próximo.